Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar o santo culto. Vocês aí na sua casa, nós aqui da igreja do Alphaville. A gente quer readequar a liturgia dos nossos cultos, que se enquadre melhor de uma maneira de adoração a Deus, de respeito, de temor, de gratidão, sempre ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua presença, iniciando esse culto, que já foi aberto em nome de Jesus, o Teu Filho. Faze, ó Deus, com que a Tua presença esteja junto de nós, que não falte a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua ajuda e a guia do Teu Espírito Santo. Abençoa as pessoas que vão entrar nessa live, que vão assistir esse culto, que vão ouvir a Tua palavra. Toma os meus lábios, Senhor, a minha mente e o meu coração estão entregues nas Tuas mãos. Faze do Teu servo um vaso diante da Tua presença, sabendo que eu sou falho e errante e muito necessitado de Ti. Que as pessoas possam ser tocadas, que o Teu Espírito possa invadir os corações, as vidas, as casas, que a paz de Deus possa entrar em todos os lares e que esse nosso trabalho e projeto possa ser para a edificação do Teu povo, nunca para trazer confusão, dissensão, nem inquietação no meio da igreja, mas que as palavras que Tu puser nos nossos lábios sejam palavras de paz, palavras de reconciliação e de conciliação diante de Deus. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Brunão? Vamos começar então. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 79, cântico 79. Procurem cantar os hinos aí em casa onde vocês estão e participar do culto junto da gente, tá bom? 79. Se queres consolo, recorre ao Senhor. A Ele implorando, conforto acharás. Amigo sincero, Cristo Jesus, que salva o perdido e ao céu conduz. Tua voz levanta ao Redentor, clama por socorro, clama ao Senhor. Oh, alma cansada, recorre ao Senhor. Ele te sustenta e te dá vigor. Seu constante auxílio não
Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o cântico 191, 191. Jesus voltar com glória triunfal, Ele me levará ao lar celestial. Eu viverei com Deus nessa real mansão, onde receberei o galardão com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, o mundo nunca mais me lembrarei. Anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei diante do meu Rei. A Deus o Criador iremos adorar em hinos de tributar com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá nos céus, as bodas celebrar, e me fará entrar, e tudo contemplar, por fim conhecerei a face do meu Rei, sempre feliz.
de amor escutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 55. Deus Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu amor imploro, estende tuas mãos a minha oração, eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu faze tua paz sublime encher meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. Piedoso e clemente és tu, ó Criador, a fé e o entendimento concede-me, Senhor. A minha oração eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, vamos agora orar a Deus, fazer a oração de súplica, na qual apresentaremos todos os pedidos de oração da Irmandade. Vocês têm feito aí através dos comentários, das nossas redes sociais, do telefone aqui da igreja. E nesse momento todos serão apresentados nas mãos do nosso Deus, pedindo ao Senhor sempre graça, luz, misericórdia, que os seus olhos continuem voltados para nós, cuidando de nós. Eu tenho absoluta certeza que quando a Igreja de Deus se reúne em oração, o céu também se abre ao nosso favor, e o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, nas nossas necessidades, nas coisas que nós precisamos, e tudo o que nos falta, já diz a palavra,
Cristo suprirá. Então, você aí na sua casa, nós aqui na segurança da igreja também, esse é um culto só online, nós tivemos o culto presencial agora há pouquinho às 14 horas, todos nós juntos devemos orar, clamar, interceder. Agora é uma oração de súplicas, de intercessão. O povo de Deus precisa aprender a orar, a clamar a Deus. Tem um método, tem uma maneira inspirada, instruída pela própria palavra de Deus. Então, quando a gente abre o coração para aprender do Senhor, Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós nos permitimos aprender do Senhor e no Senhor, queridos irmãos, é uma bênção. Tudo fica melhor, tudo é para a edificação da nossa vida, da nossa alma, da nossa casa e da igreja como um todo também. Então vamos juntos, com os nossos joelhos curvados, buscar a presença de Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, estamos de joelhos curvados diante de Ti, primeiro para agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu entrada no céu, reconciliando o homem com Deus. E, Senhor, aqueles que derem ouvidos às palavras de Jesus, nunca perecerão, mas terão a vida eterna. Senhor, te damos graça pelo fôlego de vida, pela oportunidade de poder estar falando com o Senhor nessa noite. Cremos por fé que os teus ouvidos estão inclinados à voz das nossas orações. Há um grande número de irmãos e irmãs que nesse momento estão orando junto de nós. Cada um de acordo com a sua possibilidade. Poderão haver alguns no trânsito, outros no trabalho, outros impossibilitados até mesmo de ajoelhar-se, o que não impede de ligar a sua mente e o seu coração a Deus. Faz, Senhor, com que o teu Espírito esteja sobre nós nesse momento e que tudo aquilo que nós precisamos, nós possamos alcançar por Deus, ou seja, de acordo com a boa vontade de Deus em nós. Senhor, queremos te adorar, exaltar o teu nome, bendizer o nome de Jesus por toda a terra e confessar que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Nada, Senhor, nos falta. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos completos por Jesus. Em Cristo temos a nossa salvação, temos a instrução das nossas almas, temos o pão diário e o pão espiritual também para as nossas almas. Queremos te pedir que abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que junto de nós está cultuando. E daqueles que não puderam por qualquer motivo, seja ele qual for, o Senhor conhece os corações e poderoso é Deus para alcançar a vida do teu povo, alcançar os corações da tua igreja. E aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos ou entristecidos com alguma coisa, poderão também ser animados pelo teu Espírito. E nós temos certeza, tudo o que nos falta, como dissemos antes na preleção da oração, Cristo suprirá. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu poder. Revela-nos os mistérios da graça de Jesus e faze-nos conhecidos no céu e dá-nos entrada, Senhor, no teu santuário, para recebermos as divinas revelações que vêm da palavra de Deus. Nos faze, Senhor, sempre fiéis a Ti. Aplane os nossos caminhos, refreia os nossos lábios, os nossos corações e a nossa mente. Senhor, impeça-nos de pecar, ajuda-nos a rejeitar o mal e a fugir da aparência do mal também. Santifica a nossa casa, santifica o nosso corpo, a nossa alma, para receber a visita do Teu Espírito Santo. Passeia entre nós, Senhor, com a Tua Shekinah, com a Tua graça. Passeia entre nós com a alegria de servir a Deus. E faze, ó Senhor, com que a Tua palavra seja como uma espada de 2 gumes, a qual penetra até a divisa da alma e do Espírito. Faze-nos dar ouvidos à Tua palavra, faze-nos crer nela e faze-nos entregar-nos a ela, Senhor, e ao Senhor por consequência também. Abençoa este culto, como já pedimos na primeira oração, e ajuda-nos a transmitir as palavras que o Senhor quer que sejam transmitidas à sua igreja.
Não permita que a nossa carnalidade, que o nosso despreparo humano venha atrapalhar o teu espírito de tocar na vida do teu povo. Santifica esse altar agora, pela virtude do teu Espírito Santo. E fala com a tua igreja, Senhor, pois o teu povo precisa de ti, não de outro. Teu povo não precisa da nossa voz, teu povo vem atrás da voz de Deus. Que seja a tua voz. Que seja o teu Espírito dominando, controlando todas as coisas, para que não haja, Senhor, nenhuma incidência do mal entre nós. Pai eterno, abre as portas de emprego que estão fechadas, as portas da cura, da conciliação ou da reconciliação. Toma nas tuas mãos as famílias, Senhor, os jovens, os de mais idade, aqueles que estão em missão da tua obra, outros que precisam também de companhia nas suas viagens de trabalho, profissionais e particulares, muitos estão de férias. Onde estiver os teus filhos, que o Espírito de Deus possa os estar guardando e os fazendo sempre refletir e lembrar que onde quer que estejamos, somos a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, e por onde estivermos o nosso testemunho tem que estar acima de qualquer coisa. Senhor, toma a tua obra nos quatro cantos da terra, onde estiveram dos teus pequeninos evangelizando, pregando, falando, anunciando, que o Senhor possa estar junto deles. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa os estar fortalecendo, guiando os seus caminhos também, para estar sempre próximos de Deus. Assim, ó Deus, certamente nos esquecemos de alguma coisa, mas perdoa, Senhor, Tu conheces todas as coisas e sabes ainda assim, acima de tudo, do intuito, do desejo dos nossos corações. Receba no céu essa oração que fazemos a Deus, por Jesus nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 157, 157. Pois o Senhor
santos remidos receberão o reino e o poder. Breve os fiéis do mundo escolhidos vão como o sol resplandecer. Glória a Deus, que Deus faça a todos nós resplandecer como o sol também, em nome de Jesus, que o Senhor faça a sua luz maravilhosa resplandecer sobre as nossas vidas. Queridos, anúncios, vamos lá, cultos presenciais aqui no Alphaville, todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30, terças-feiras às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábados às 10 da manhã, o culto das irmãs, das mulheres, e no sábado, às 20 horas, o culto dos jovens, a partir do dia, não sei, 6 ou 7 de agosto, também será presencial. Até esse último sábado agora, dia 31, é o último só online. A partir do sábado, dia 7, será online e presencial também. Então, a Irmandade, esforce-se, tragam os jovens, é um culto direcionado a eles, com as marcas deles, com o jeitinho deles, para que eles possam se familiarizar com as coisas de Deus, e também poderem servir ao Senhor, tá bem? Então, tragam os jovens. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14 e às 20 horas. A partir da próxima semana, que é dia 2 de agosto, segunda-feira, dia 2, se sábado, dia 31, aí os cultos serão 10, 14 e 20 horas, todos os dias, com exceção do domingo, que o das 20 vai ser às 18h30, tá bom? 10 da manhã, 14 horas e 8 da noite. 3 cultos por dia. Nós vamos bombardear o inferno, irmão. O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E os clamor da madrugada, que é um dia sim, um dia não, às 3 da manhã, que o irmão Rafa está fazendo. O que está ao nosso alcance, nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus para alcançar vidas. Reunião de oração toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui na Igreja do Alphaville. Aula de música, todos os domingos às 8 da manhã. Próximo domingo, dia 1º de agosto, nós teremos ensaio de orquestra. Todos os músicos, organistas, musicistas, aprendizes, irmandade, estão convidados a estarem presentes para participar dessa bonita festa. Domingo, às 4 horas da tarde. Depois tem um lanche e, em seguida, o culto das 6h30 da tarde. Todo segundo domingo do mês nós temos Santa Ceia às 10 da manhã e às 18h30, também o povo de Deus convidado. E a segunda terça-feira do mês, Santa Ceia às 14 horas. Continuamos pedindo a colaboração com alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor, dos mais necessitados da obra de Deus. A Irmandade não pode se esquecer disso. Construção pode parar, reforma pode parar, viagem missionária pode parar, mas a obra da piedade, a parte assistencial da igreja, atendimento aos dependentes químicos, aos moradores de rua, isso não pode parar. Pode parar live, pode parar tudo, qualquer outro custo. Uma igreja que não cuida do próximo, uma igreja que não dá de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, cobertor a quem tem frio, não está pregando o evangelho de Cristo. Desculpe, irmãos, se as demais assim não fazem. Para nós, só interessa estar aqui pregando a palavra se for para levar também alento, conforto, cuidado para as pessoas que estão à nossa volta. E na sua grande maioria, são pessoas que nem cristãos são. E é melhor ainda, porque chega a comida que perece, que é o arrozinho com feijão, e chega a comida que permanece, que é a santa palavra de Deus, que é mais importante. Às vezes, por uma caixinha de leite, por uma roupa, um pacote de fralda, um medicamento, entra a palavra numa família e Deus converte muitas almas. Tudo se resume num trabalho também espiritual. Os irmãos devem ter visto na última quarta-feira, nosso querido irmão Albens, nosso diácono, levantou o testemunhar contando várias coisas importantes sobre o trabalho de resgate com os dependentes químicos. Esse é um trabalho maravilhoso, ele congrega pouco aqui na nossa igreja até, de tanto trabalho que ele tem atendendo fora. Às vezes a gente pode dizer, mas ele vai lá na clínica que é da Igreja Batista. Irmão, são vidas. E que nos interessa quem é a igreja que está cuidando de lá? Nossos irmãos, tem um pastor que é companheiro dele nessas missões, que deu a vida para cuidar dessas pessoas. Glória a Deus! É 1 em 1 milhão que faz isso. Quem vai pegar uma pessoa suja, fedida, às vezes, irmão, suja de fezes, de urina,
drogada, doente, ainda mais no meio de uma pandemia, põe no seu carro, o carro que ele carrega a família. E tem que ter uma esposa preparada, a irmã Claudinha sempre foi preparada, a esposa dele, que é enfermeira. Então, nós devemos, às vezes a gente não tem o dom, eu não tenho como fazer isso que o irmão Albens faz, nunca, irmão. Só se Deus der, eu não tenho condição, eu tenho medo, eu tenho preocupação. Você acha que eu tenho medo de ir lá na Cracolândia? Eu vou dizer para os irmãos que eu tenho coragem? E Deus está aqui me vendo, dizendo mentiroso. Ele não tem. Só que eu atendo 50 cultos, ele não atende. Cada um tem um jeito. E a gente junta as nossas forças, e eu estou aqui, sendo o representante dele, dizendo, traga alimentos não perecíveis, traga roupa, cobertor, material de limpeza de casa, de higiene pessoal. E eu vou aqui, dou a cara nas câmeras, e ele lá nos bastidores fazendo, não tem melhor, não tem pior, todos somos parte do mesmo time. Então, irmãos, no amor de Deus, façam isso, você pode ter certeza que Deus se agradará das suas ações também. Irmão Bruno, mais alguma coisa? E no 272, para nós irmos para a palavra. 272. Dia feliz, foi quando Deus me revelou a sua graça, o seu amor e ao seu caminho me chamou. Eu compreendi a sua voz que me falou, és pecador. Meu coração se quebrantou, todo o meu ser se transformou. Eu sou feliz, muito feliz, de Jesus Cristo agora sou. Glória a Deus, aleluia. Dia feliz, foi quando Cristo me salvou. Seu sangue me lavou, meus pecados cancelou. Eu quero ser, sim, quero ser da sua graça portador. Anunciarei ao pecador seu grande amor, seu perdão, com a unção do Criador, eu falarei da salvação. Aleluia. Dia feliz, foi quando Cristo Redentor, por seu decreto, me chamou para servi-lo com fervor. Eu louvarei ao meu Senhor com um sincero coração. Em seu caminho andarei, sempre fiel e em retidão. E lá no céu receberei do meu Senhor o galardão.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, glórias a Deus. Queridos, antes da palavra, o irmão Bruno vai pôr para nós aí o banner com os nossos dados bancários, para a Irmandade que quer contribuir para a obra de Deus. Estamos chegando no finalzinho do mês de julho. E como sempre, as dificuldades são grandes, não estamos reclamando em absoluto. Estamos agradecendo muito a Deus, porque o povo de Deus entendeu qual é a nossa missão e tem participado assim massivamente, tem colocado a mão no arado, colocado a mão para trabalhar na obra de Deus, cada um na sua maneira. Às vezes, há irmãos e irmãs que nos mandam até um comprovante de depósito, de transferência, de Pix. E, irmão, estou falando aqui de Uruguaiana, irmão, estou falando do Rio de Janeiro, irmão, estou falando de Natal, no Rio Grande do Norte, estou falando de Aracaju, em Sergipe. Então a gente vê que é o país inteiro, irmãos da Irlanda do Norte, irmãos de Portugal, irmãos do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha, daqui da América Latina, Bolívia, Argentina e tantos outros lugares que nos acompanham também de fora da nossa nação. Então, estão aí os dados bancários, é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville, @ccacristã.org.br. Alfaville, @ccacristã.org.br. Tá bom? Essa é a nossa chave do Pix. Na hora, no seu aplicativo, no internet banking da sua instituição bancária, você vai colocar lá a chave e-mail e digitar esse e-mail que a gente acabou de falar para vocês. Vamos agradecer as ofertas, Brunão? E pedir a benção pela palavra também. Podemos? Senhor, colocamos-nos diante da Tua presença mais uma vez, para agradecer pelas ofertas que o Teu povo nesse momento está fazendo para a Tua obra. Não tem quantidade, não tem valor, tudo vem do coração do Teu povo e entendemos que também é o Teu coração no coração do Teu povo. Retribui, abençoa, multiplica e prospera a vida da Tua igreja. E nesse momento aproveitamos para Te pedir que abençoe na leitura e na explanação da Tua santa palavra, que o Teu povo possa compreender, dar ouvidos e crer na voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, amados irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2. Verso 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos? O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo, um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e torna o teu leito e vai para a tua casa.
E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Somente até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja Deus nas alturas. Prezada Igreja de Deus, está aqui diante de nós essa palavra, que é razoavelmente conhecida por todos nós. Já disse isso por algumas vezes e quero crer que Deus dará a graça de dizer outras vezes mais. Sempre que nos referirmos ao Evangelho ou a um Evangelho, nós vamos sempre falar da missão de Jesus, de pregar a sua palavra, a sua missão, de influenciar as pessoas para o bem, para a salvação, para a remissão dos pecados e tudo aquilo que a Irmandade já bem sabe. E aqui era mais uma dessas oportunidades onde Jesus se valia de um milagre para levar o maior de todos os milagres. Porque o maior milagre aqui não foi a cura daquele homem que estava paralítico. O maior milagre foram os corações que naquele momento, vendo aquilo, creram em Jesus e se converteram. Porque se ele morresse paralítico, mas com a salvação, no céu ele não seria paralítico. Mas se morresse paralítico ou são, curado das pernas, sem crer em Jesus, não poderia ver a face de Deus como ela é. Então o maior milagre sempre será a salvação, a conversão das almas. O que é convergir? Converter-se, conversão, mudar de direção. É aquele que caminha para o pecado, para a morte, para o inferno, se converter, mudar para o caminho da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E quando os irmãos notaram aqui, o Senhor estava em algum lugar, juntava-se junto a ele, grandes multidões de pessoas bem intencionadas e de pessoas mal intencionadas ou mal intencionadas. E hoje, na igreja atual, não é diferente. Há pessoas que vêm no culto buscar a Deus, há pessoas que vêm no culto trazer problema, e há pessoas que vêm ao culto buscar problema. Está tudo em paz, mas ele consegue arrumar um jeito de arrumar um problema aqui e levar a tribulação para sua casa. Isso é na igreja, no trabalho, é um encontro de família, e assim por diante. Então haviam aquelas pessoas que iam atrás dos milagres, é o caso desse homem, iam aquelas pessoas que iam atrás da palavra, ouvir a palavra. As palavras que ele dizia eram muito bonitas, irmãos. Lembra que Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Bendito seja o Senhor. Então as pessoas iam para ouvir, buscar milagres, outras para ouvir a palavra e outras para criticar. Que era o caso dos escribas, que era o caso dos sacerdotes, que era o caso dos fariseus. Mas em nenhum momento ouve-se dizer que houve algum seletivismo, uma preferência, uma parcialidade de Jesus, dizendo: eu só vou abençoar, só vou salvar, só vou converter, direcionar aqueles que vêm atrás da palavra. Aquele que vem atrás do milagre, ele é interesseiro. Aquele que vem atrás de criticar, ele é briguento. Não, irmãos. A palavra de Deus é um pão que vem do céu e é repartido de forma igual a todos. Alguns comem de boa vontade desse pão. Outros, o Senhor por insistência os faz comer para salvar a sua vida. Você vê uma criança pequenininha que está com febre, você vai dar um Tilenol, você vai dar uma Novalgina, ele fecha a boquinha, ele grita, ele esperneia, aí a mãe aperta a boca, o outro sopra o nariz para ele poder engolir. Parece que está fazendo mal, mas é obrigado para fazer um bem, para curar, para sarar. Com Deus não é diferente. O Senhor nunca fez acepção de pessoas, mesmo os escribas. Então vejam, aquele que foi buscar o milagre, veja só, já cria nele. Então, nós podemos ter esse como ganho para o reino do céu. Dizendo, se Deus tivesse que fazer uma conta, deixa eu ver o que é meu e o que não é. Bom, o que foi buscar o milagre, cria. Foi buscar o milagre, mas cria nele, sabia que ele podia fazer o milagre. Está ganho. Aqueles que não foram buscar o milagre, mas foram ouvir a palavra, também já criam. Estão ganhos. Mas aquele que foi criticar não estava ganho.
Então, se nós pensarmos que Jesus fazia algum tipo de acepção, nós diríamos que não tinha nem motivo dele fazer nada. Porque o escriba só estava lá para criticar. O que foi atrás do milagre, cria. O que foi ouvir a palavra, cria. Mas o escriba ainda não cria, ele foi lá para buscar confusão. E era uma alma, eram almas que também precisavam de salvação. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor se valeu da presença daquele que buscou o milagre, daquele que creu na palavra, para salvar aquele que queria só contender, criticar. Bendito seja o nome do Senhor. E os irmãos, veem que essa palavra, todo esse acontecimento, foi direcionado aos escribas, irmãos. Porque eles não falaram, quando o Senhor viu, o Senhor provocou aquela contenda neles. Viu o paralítico descendo do telhado, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Porventura, está escrito aqui que o paralítico pediu perdão a ele? Senhor, perdoa os meus pecados. Tem alguma coisa dizendo isso, irmãos? Nem Mateus, nem Lucas disseram isso. Nem Marcos, que é o capítulo que estamos lendo hoje. Não. Mas o Senhor disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Certamente, aqueles 4 homens que carregavam o paralítico, o próprio paralítico, as pessoas que foram para ouvir a palavra, disseram: mas é meio... não dá para entender o que ele está querendo dizer. É óbvio que ele veio buscar cura, ele está falando de perdão de pecado, mas os escribas já iam mais além. Eles podiam não só compreender, mas eles se valeram daquilo para contender. Mas não tinham coragem de falar. Em algum lugar, na sua consciência, em algum lugar no seu espírito, eles sabiam que havia uma autoridade divina em Jesus. Eles poderiam não reconhecer, mas eles sabiam. Irmão, saiba que a autoridade de Deus sobre a tua vida, ainda que o mundo não reconheça, ele tem que respeitar que Deus é Senhor e Bispo da tua alma. Bendito seja o Senhor. No momento mais ou outro a menos, o mundo terá que reconhecer: Deus está na tua vida. Bendito é o Senhor, irmãos queridos. E os escribas pensaram: mas quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E aí começou o trabalhar de Jesus. Primeiro, eles não falaram, eles pensaram. Jesus vira ele e diz: o que arrazoavam entre si aí? O que vocês estão pensando aí? Sobre essas coisas no seu coração. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Certamente eles tornaram pensar: é muito mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados. Aí o Senhor vai e diz: então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que foi buscar o milagre, que cria, recebeu o milagre e voltou crendo ainda mais. Aquele que foi buscar a palavra, viu o milagre, ele já cria, passou a crer ainda mais. E aquele que foi para razoar, queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor, teve que crer que no Senhor Jesus há poder, que no sangue de Jesus há conversão, que no poder da palavra de Deus treme o céu e a terra, irmão. Pedro era pescador de peixe, Deus o fez pescador de homem. Mateus era cobrador de impostos. Uma palavra de Jesus, ele largou tudo e seguiu o mestre. Saiba, irmão, que até aquilo que está contra você, o Senhor vai converter ao teu favor, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Glórias a Deus nas alturas. Então as coisas que Deus faz, amados, não são sem propósito, não são sem quê nem porquê. O Senhor age deliberadamente, estrategicamente, trazendo na linguagem da palavra, com propósito. Deus tem propósito. Deus tem propósito na sua vida, irmã. Põe aí nos comentários e fala: Deus tem um propósito comigo, e eu tenho um propósito com meu Deus. Reconheça, reafirme isso. Todo o tempo da sua vida, eu tenho um propósito com meu Deus, porque Ele teve um propósito antes ainda comigo. Antes que eu fosse gerado, antes que eu tivesse consciência das coisas, o Senhor já tinha um propósito de salvação na minha vida. Crê nisso, e serão salvos tu e a tua casa também, irmão. Bendito seja o Senhor. E esta boa palavra de Deus
Vem trazer a toda a igreja, Alamanaia e Alamaia, Jesus, um despertamento espiritual, para que você também destrave as tuas pernas espirituais, para que você levante desse teu leito espiritual, em nome de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda, irmão. Anda rumo à salvação, anda rumo à conversão da tua casa, anda rumo à libertação da tua família. Bendito seja o Senhor. Pois há um propósito de Deus na tua vida. E é como lá naqueles dias, também nos nossos dias, há pessoas que vêm adorar, há pessoas que vêm por interesse, há pessoas que vêm trazer, ou buscar, ou trazer confusão. Mas todos são almas. E a palavra de Deus é derramada como um unguento, um bálsamo, uma unção, que vai sendo, alamaia, derramada sobre toda a igreja. E o Senhor vai libertando, vai curando, vai tratando, vai convertendo os corações, igreja de Deus. E o que Deus precisa da sua igreja é isso, um despertamento, um avivamento espiritual, uma mudança de comportamento. Não retenhamos o evangelho em nós. Saiba que aquele que tem em si a palavra é como uma fonte de água viva. Quanto mais tira, mais dá, mais brota. Aqui desse meu lado esquerdo, bem na direção dessa janela última aqui, tem um poço que nós mandamos furar para poder aguar o jardim da igreja. A Irmandade que vem presencial aqui sabe que o jardim da igreja é muito grande. E se for aguar com a água da Sabesp, fica muito caro. Então vem com a água do poço, porque ela cai na terra, volta para o poço de novo. É mais, enfim, é melhor, é reciclável, é melhor para o meio ambiente. A água que a gente usa da torneira vai para o esgoto e tem todo um tratamento. Glória a Deus nas alturas. Então se fica muito tempo sem usar ele seca. Então tem que estar usando sempre. Quanto mais usa, mais água brota. Irmão, quanto mais você falar das coisas de Deus, mais elas vão brotar na tua boca, no teu coração. Quanto mais você anunciar Cristo, mais inspiração virá sobre ti, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O Filho de Deus caminhando sobre esta terra. Você viu, irmão, não só nessa situação de embaraço, mas em tantas outras. Houve um momento, glória o nome do Senhor, que deitado sobre uma pedra ele disse: as aves do céu têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ainda assim, da sua boca, Kalima Salamaia, brotavam, irmão, fontes de água viva, que matava a sede, pão vivo do céu, que matava a fome. Seja revestido da graça de Deus. Quanto maior a tua prova, maior será a tua exaltação, diz o Senhor. Mas para isso, tem que crer. E se tu não tens crido, te diz o Senhor, crê somente e tu verás a glória de Deus. Crê somente e tu verás o manifestar de Deus na tua vida, na tua casa. Crê somente e as coisas que estão contrárias a você, o Senhor as mudará, o Senhor as recolocará em outros lugares, aplanará os teus caminhos, tirará as pedras de tropeço, abrirão-se os mares, os rios, bendito seja o Senhor. E se a terra estiver muito inflamada, o Senhor te dá asas e tu voarás por cima da tua provação, diz o Senhor. Mas é nos pés do Mestre, é compartilhando. Tu és um dispenseiro de Cristo, irmão. Irmã, você é uma dispenseira de Jesus Cristo, nosso Senhor. Leva dessa palavra, leva dessa água viva por onde você passar. Fala dela para o mundo, fala dela para as pessoas. Fala dela nas tuas redes sociais. Fala da graça de Jesus em tudo na tua vida. E o Senhor te diz: eu farei brotar em ti uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. A ti te digo: perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e anda em nome de Jesus. Na carne e no espírito, nas coisas que estão travadas na tua vida, que estão seguras, que estão engastanhadas, o Espírito Santo de Deus está liberando agora, pelo poder desta santa palavra,
está desatando os nós agora pelo poder desta palavra, espirituais e materiais também. Não tema obra de feitiçaria, não tema perseguição, não tema inveja. O escudo de Deus, o propósito de Deus está sobre ti, irmão e irmã. Mas fala de Cristo. Anuncia da boa comida que tu tens comido, da bebida que tu tens bebido. Bebe do vinho que Deus tem misturado para nós essa noite, e coloca no teu odre, e guarda bem, e deixa ele fermentar. Ele vai ocupar todo o teu ser, ele vai te completar. A palavra de Deus, ela vem para completar, ela vem para preencher todos os vazios do nosso coração, amada igreja de Deus. Façamos assim, irmão, ouçamos bem esse conselho que Deus nos dá, amada igreja. E você pode ter certeza que o Senhor vai criar caminhos para você. E repete o Senhor mais uma vez: aquilo que está contra você, Deus fará virar ao teu favor. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar para despedir o cântico 439. Glória a Deus. Sou amado por Jesus, meu divino Redentor, tenho nele sua luz e também o seu amor. Cristo me ama, sempre me ama, muito me ama, por isso sou feliz. Sou amado por Jesus, meu eterno Salvador, e só Ele me conduz à mansão de esplendor. Cristo me ama, sempre me ama, muito me ama, por isso sou feliz. Sou amado por Jesus, meu amigo muito fiel, vou seguindo sua luz, que me guia para o céu. Cristo me ama, sempre me ama, muito me ama, por isso sou feliz. Eterno Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que nos tem guiado por caminhos de retidão e de paz, e nos tem trazido até esse dia presente, aonde cultuamos a Ti, ó Deus maravilhoso, e oferecemos ao Senhor as primícias do nosso coração e do fruto do nosso trabalho também. Receba no céu esse culto, Senhor, receba no céu a nossa adoração, e que a Tua igreja possa ter dado ouvidos à Tua palavra. Muito obrigado porque Tu tens falado conosco, e nunca faltarão os Teus conselhos santos na nossa vida. Unidos, ó Deus, agora fazemos a oração de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz que vem de Deus,
a graça de Jesus Cristo e a sua santa palavra dentro de todos os corações. Amém, Jesus.